Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em Josué capítulo 1. Estivemos aqui algumas semanas, algumas quartas-feiras, onde falamos de 7 passos que serão respectivamente repetidos nos 7 primeiros dias do ano, começando amanhã. E falamos sobre a habilidade que temos que ter de tomar posse sobre as Escrituras, que a sua já está aí. Falamos sobre o poder do Espírito Santo, a importância de termos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Falamos sobre a fé, onde você vê uma pedrinha branca, podendo entender a palavra. Falamos sobre a multiplicação, falamos sobre a oração e jejum, que é poder espiritual. E falamos sobre restauração. E hoje vamos falar sobre ânimo. Amém? Josué capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Quando fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais, que lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Essa é uma palavra profética que precisamos tomar posse no dia de hoje. Podemos assentar. A mensagem se baseia neste versículo de número 8. O Senhor diz a Josué que se ele se firmasse na palavra de Deus e dela não desviasse nem para a direita nem para a esquerda. E no versículo de número 8, que a palavra de Deus não só conduzisse os seus passos, mas que ela também estivesse na sua boca. Ele diz: não se aparta da tua boca, ou seja, você vai ser um proclamador desta palavra e você também vai ministrá-la para ti. Você tem que meditar nela dia e noite, seja em qualquer tempo, em qualquer situação, você vai meditar nela, porque você vai fazer com isso prosperar o teu caminho. Parte B do versículo 8, quando eu faço prosperar o meu caminho, o que acontece comigo? Eu serei bem um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Amém? Eu quero fazer um paralelo de Josué. Caminho prosperando e sucesso. Caminho prosperando e sucesso. Então eu quero que você vá comigo em Josué capítulo 3. Primeira coisa que Josué descobre: que sem santificação não tem acordo. Tem que ter santificação. A santificação, ela não é um estado. A santificação, ela não é um lapso. A santificação não é uma disposição temporária. A santificação é uma busca acirrada para que o nosso coração esteja adequado àquilo que Deus tem para nós. A santificação é um dever de todo cristão, purificar o seu coração, para que esse coração seja um lar aprazível para o Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro ponto que eu e você devemos observar é: sede santo, porque eu sou santo. Josué 3:5 diz a palavra do Senhor assim. Josué chega para o povo e sabe que sem isso ele não pode prosperar o seu caminho. Disse Josué também ao povo: santificai-vos hoje,
porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. As maravilhas que nós, como filhos de Deus, queremos vivenciar, elas são frutos da semente da santificação. Sem santificação, sem entrega, sem abertura de coração, sem a permissão, sem a adesão, sem o envolvimento com a palavra de Deus dentro de nós, para lavar, para moldar, para limpar, não existe maravilhas, não existe obras maravilhosas que nos espante, não existe feitos que venha desencadear em nós um comportamento maravilhado. Josué sabia que para um caminho próspero tinha que existir santidade. Diga glória a Deus. Como é que vai a sua santidade? Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. A santidade não é religião. A santidade não é legalismo. A santidade não são coisas e feitos que pessoas fazem. A santidade, o contrário de que muitas pessoas pensam, não é a ausência de erros. Não. A santidade é o domínio do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Isso é santidade. A busca pela santidade. A busca por mais de Deus. A busca pela direção do Espírito Santo. A busca para quê? Para que o Jordão que nós vamos passar, possamos passar a seco. Porque Josué disse: santificai-vos hoje, porque as maravilhas virão amanhã. Eles teriam que atravessar um rio na cheia, e eles precisavam de algo sobrenatural. Isso é maravilha. Quando eu e você precisa de algo, precisamos de algo sobrenatural, isso são as maravilhas de Deus na terra. E sem santificação não tem maravilhas. Existem pessoas que querem contar com o sobrenatural, mas elas não se dispõem a santificar as suas vidas para que esse sobrenatural venha abençoá-las. Agora eu quero falar sobre o sucesso dele. Josué 3,17. Diz assim: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Muita gente patinou no Jordão aí da vida neste ano de 2014, não é não? Ele achou que estava atravessando o Jordão, mas era aquele riacho lá, que é final de esgoto. Tudo lamacento, tudo cheio de escórias. E o pé atolou, e sujou as vestes, e chegou a cair. Eu vou dizer uma coisa para você. O que mais importa neste momento agora, que são 10:11, não é o seu vestido novo, nem sua camisa nova, nem o seu sapato novo. Não é só maquiagem, se vai borrar ou se não vai. Não é esse adereço novo que você está usando. O que mais importa nessa hora é o que você traz no seu coração. Quando nós cultuamos a Deus, nós devemos trazer os nossos corações nas palmas das mãos para oferecê-los ao Senhor, esquecendo-nos de coisas, de situações e de circunstâncias, porque o momento é santo e é sagrado. Quantas vezes no ano de 2014 você precisava passar algum Jordão da sua vida e passar a seco, só que você ficou todo lameado, e você não passou o Jordão, você passou a pequenos riachos, você passou pequenas canais de esgotos. Deus quer que passemos o Jordão para
ocupemos o lugar determinado, para que ocupemos a promessa. Mas para que tenhamos sucesso em passar a seco, tem que haver santificação no dia anterior, no mês anterior, na fase anterior. Temos que passar o Jordão a seco, mas antes temos que ter um histórico de santificação. Temos que buscar a Deus acima de todas as coisas, colocando diante do Senhor tudo aquilo que vai dentro do nosso coração. Não somos perfeitos, não, cometemos erro, estamos em formação, mas isso não impede que nós sejamos confessos. Mal formados confessos, interminados confessos, colocando diante do Senhor o nosso coração e a nossa alma, dizendo: Senhor, eu preciso atravessar Jordão na minha vida, eu preciso passar a seco em toda situação de desafio, toda situação que eu tenha que atravessar para tomar de posse daquilo que o Senhor tem para mim. Mas eu não posso passar no meio da lama, eu não posso atravessar períodos de enchente, eu preciso passar a seco. Mas para que eu tenha sucesso, eu tenho que ter caminho próspero aqui. E quem faz o seu caminho próspero é você. As maravilhas são de Deus, o sucesso vem de Deus, mas quem faz o seu caminho próspero é você. Diga: santificação me leva a atravessar em seco qualquer situação. Vamos agora para Josué 5, 1 e 2. Aliança da circuncisão. Com o objetivo, aliança de Abraão com Deus, com o objetivo de limpeza e pureza. Circuncidai-vos, pois, o prepúcio do vosso coração. Você sabe o que é um coração circuncidado? É um coração que ele está ao alcance da palavra. A palavra não vai fazer bifurcações, ela não vai passar por baixo de nada, ela não vai ultrapassar nada. A palavra, para ela alcançar um coração e ali promover a vontade de Deus, e ali fazer com que a vontade de Deus aconteça, o coração tem que estar totalmente aberto. Tirar o prepúcio é expor o coração diante da palavra. Circuncisão. Tem que ser circuncidado. Paulo diz: os nossos corações devem estar circuncidados. Ou seja, sem nada que possa impedir o confronto, a absorção, o encontro santo com a palavra. A Bíblia diz assim em Josué 5, 1 e 2. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam a pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Diga: o ânimo pode estar somente de um lado. Quando o ânimo estava do seu lado, você estava ganhando. Quando o ânimo estava do lado do seu inimigo, você estava perdendo. Perdendo território, perdendo fé, perdendo posição, perdendo promessa. O ânimo só pode estar de um lado. Ânimo não tem nada a ver com personalidade. O ânimo não tem nada a ver com positivismo. Não tem nada a ver com coisas dando certo. O ânimo é a unção espiritual, é a ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós, trazendo a testificação. Vai dar certo. Aí a circunstância diz: está difícil, mas o Espírito Santo diz: mas eu estou com você. Isso é ânimo, são certezas que transcendem qualquer tipo de circunstância. E você vai precisar disso no ano de 2015, porque você acha que no ano de 2015 vai existir apenas primavera? Não, todas as estações virão sobre mim e sobre você. Verão, outono, inverno, virão todas elas. Todas. E eu e você temos que estar preparados.
Deus não disse para Josué que ele não teria inimigos. Deus não disse para Josué que ele não teria situações adversas, que ele não teria alguns percalços em sua jornada. Mas ele disse para Josué: você tem que ter bom ânimo. Você tem que fazer da palavra a sua regra de fé. Você tem que meditar nela. Você tem que falar dela. Você tem que se apegar a ela. Esse é o segredo. Neste ano de 2014, todas as vezes que você se distanciou da palavra, a medida entre você e a palavra de distanciamento foi o que você provocou de males na sua vida. Quando nós nos apegamos à palavra de tal maneira, para que nós possamos dar certo, para que a vida possa funcionar, o ânimo tem que estar de um lado só. E se ele não estiver do seu lado, ele está do lado do seu inimigo. Então garanta que sempre você estará com ânimo. Versículo 2: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas e pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel, porque aqueles que nasceram no deserto não estavam circuncidados. Diga circuncisão. Se você perceber na mensagem, Deus estrutura Josué espiritualmente, depois emocionalmente e depois humanamente. Até aqui então Deus estava restaurando, formando Josué espiritualmente. Josué, santificação. Vai passar qualquer situação a seco. A situação não vai grudar, macular, impedir, dificultar você. Essa é a diferença de passar a seco. Uma coisa é você passar um terreno a seco. Outra coisa é você ter lama até o teu joelho. Essa é a diferença. Então o Senhor diz para ele assim: santifica, que você, qualquer situação deste mundo, qualquer lamaçal, qualquer adversidade, porque o que é lama? O que é lamaçal? É terra, adversidade nessa terra. Então você vai passar a seco. Segunda situação espiritual, Josué, o coração tem que estar limpo, totalmente limpo. Prospera o seu caminho, limpando. Agora vamos ver o sucesso. Josué 5, 9 e 10. Circuncisão. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirarei de vós o opróbrio do Egito. Diga glória a Deus. A vergonha de serem escravos durante 430 anos. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Diz: coração limpo, festa. Aí coração sujo, coração maculado, guerra, enfermidade, doença, problema. Coração limpo, festa. Páscoa, festa santa. Uma alegria só sua. Sua e do Senhor. Um prazer inefável. Alegria. Deus estava formando a vida espiritual de Josué. Josué, santidade leva a quê? O que a santidade conduz? Firmeza, uma jornada boa, circuncisão. O que te leva? Limpeza de coração, a alegria. Páscoa para o judeu, alegria, festa. E quando eu e você mantemos o nosso coração limpo, nós temos a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa? Amém. Terceira característica, Josué capítulo 5, versículo 13. Josué recebe uma visitação do anjo do Senhor, selando-o como um general, não só humano, mas alguém que fazia guerra santa. Um general queria fazer guerra espiritual. Às vezes nós achamos que temos que aprender habilidades, traquejos, malícia.
E nos esquecemos que o nosso Deus, Ele nos forma espiritualmente para que vençamos legalmente. As verdadeiras vitórias, elas não vêm da sua malícia, da sua habilidade, do seu ardil, do seu traquejo, sabe, daquela malandragem que tem gente que acha que vem. Não, meu irmão. A vitória do cristão, ela é formada dentro do coração dele, pelo poder da palavra e a ação do Espírito Santo. Deus coroa Josué com a aparição do anjo do Senhor, dizendo: retire as sandálias dos teus pés, porque você está num lugar santo. Vou dizer uma coisa para você. Josué esteve muito longe, ele alcançou pisar na terra prometida e nos confins que Deus havia dito, coisas que Moisés não alcançou, mas não houve lugar mais distante, mais profundo, mais importante do que o lugar que ele pisa agora. Nenhuma conquista humana, nenhum lugar que você pisa pode ser comparado àquele momento que você dobra o seu joelho lá no seu quarto. E o Senhor diz assim para você: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Meu irmão, você pode alcançar o mais alto êxito esperado de um ser humano, mas nunca você chegará mais alto. Nunca o lugar será mais sublime do que esse. Josué seria um homem que alcançaria todos os aspectos de prosperidade na vida de um ser humano. Ele foi próspero espiritualmente, próspero emocionalmente e bem-sucedido familiarmente. Mas nenhum lugar foi tão íntimo, tão poderoso, tão sublime, do que quando, no versículo 13, diz a palavra do Senhor: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Qual é a orientação que o céu traz para mim? Qual é a direção? Quais são os esquemas? Quais são as estratégias? O que é que eu vou fazer no ano de 2015? Quais são as maneiras de eu conquistar mais rapidamente aquilo que eu busco, aquilo que eu procuro? Quais são os métodos que eu usarei para evitar tragédias e calamidades, para que eu não sofra o que eu sofri no 13, no 14, no 12, no 11? Deus não veio falar nada disso. O Senhor veio falar algo para ele, que o lugar em que ele estava era a terra santa e que ele tinha que tirar o sapato dos pés. Às vezes nós ficamos tão preocupados, tão interessados, tão inclinados a esquemas, a estratégias, para que nós possamos agradar a Deus e ao mesmo tempo ter uma vida agradável. E tudo que Deus quer de nós é que nós nos mantenhamos limpos no lugar que é dele. Que nós nos mantenhamos limpos diante da presença dele. Esse é o segredo. Isso é só o que eu e você devamos fazer. Às vezes nós ficamos procurando segredos, mistérios, metodologia, situações. Ficamos buscando dessa e da outra maneira. E tudo que Deus quer de mim e de você esteja limpo diante de mim,
Quando falar comigo, quando se apresentar diante de mim, esteja limpo. Não traga nada de fora, não traga poeira nos teus pés, não traga amargura no seu coração, não traga toda essa bagagem ruim, nociva diante do meu altar. Limpe-se para chegar diante de mim. Irmãos, nós precisamos aprender o que é adoração. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus sem nos preocupar com o estado em que estamos. Uma coisa é você não ter forças. Uma coisa é você não conseguir chegar alegre diante dele, feliz, cheio de fé, animado, em santidade, e você lutou e fez de tudo, mas não conseguiu. Uma coisa é você não ter uma boa roupa para ir num lugar e você só ter aquela e ter que ir com aquela. Mas outra coisa, diz Malaquias, é você ter para escolher e não fazer uso. Chegamos diante de Deus da maneira que estamos. Não fazemos isso com os governadores, com os presidentes. Não fazemos isso com pessoas que a nós importam. Nos arrumamos, nos perfumamos, nos apresentamos bem. Ah, mas para Deus é de qualquer maneira. Tudo que Deus quer que nós saibamos é que Ele merece o melhor. Ele é digno disso. E de todos os segredos espirituais, de batalhas, de guerra, ali o príncipe do exército do Senhor não estava ali para trazer estratégias, metodologias. Ele disse assim: tira a sandália do teu pé, o lugar é santo, porque eu estou aqui e o lugar é santo. Quem estava ali? O seu, o meu, o próprio, o Filho de Deus. É isso. É isso. Não leve para o altar do Senhor toda essa bagagem imunda, toda essa imundícia, toda essa carga, todo esse jugo que você traz desse mundo pérfido. Chegue diante do Senhor e tire as sandálias dos teus pés. Versículo 15, então o príncipe do exército do Senhor disse a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é... Quando você comparece diante do Senhor com pés descalços, sem imundícia, é você e Deus. Você diz: Senhor, eu não posso macular o meu coração porque é seu. Senhor, eu estou aqui e eu não estou trazendo para o Senhor essas bagagens destrutivas, essas lamentações, essas murmurações. Eu estou aqui para adorar, para levantar mãos santas, para abrir coração puro, para chorar lágrimas de alegria, de consagração. Quando eu descubro que o lugar em que o meu Deus está é santo, e ali eu não sobrecarrego de humanidade, de coisas pérfidas. Quando eu volto para a terra, vamos usar essa expressão, quais são os muros de Jericó que não caem? Quando nós fazemos o nosso caminho próspero, em santidade, em busca, em consagração, não há muros que não caem, não há paredes que não se rompam diante de nós, não há situações que nós não alcançamos. Diga glória a Deus. 6, 20 e 21. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, tomaram a cidade. Tudo quanto havia na cidade, destruíram totalmente ao fio da espada. Ele aprende que, quando estamos diante dele, é ele que importa, é o nosso coração que importa. Quantas orações neste ano de 2014 que você fez realmente para Deus?
de adoração, de entrega, de conquista, de paixão, de amor, de busca, de dizendo: Senhor, molda-me. Orações que Deus gostou de ouvir, palavras que Deus queria ouvir. Mas quantas orações nós fizemos: eu não aguento mais, eu não suporto mais, e lamento, e murmuração, e ais, e dores, e angústias, e saímos e entrávamos da mesma maneira, e continuávamos a nossa vida no mesmo desembrenhar maluco que alguns de nós fazemos uso. Mas quando santificamos, passamos a seco. Quando o nosso coração é limpo, podemos fazer festa, temos alegria. E quando visitamos os lugares santos, os muros caem. Até agora, 3 edificações espirituais. Agora está na hora de formar Josué emocionalmente. Diga amém. Ai, meu Deus. Ninguém é formado emocionalmente sem experimentar o fracasso. Eu falo fracasso de frustração. Eu falo fracasso de você dizer assim: eu sou isso aí? Não creio. Às vezes, os melhores dias de 2014 foram os piores para Deus. Você achou que eram os seus melhores porque você estava por cima, porque você estava bancando, falando, austero, determinando, folgado, descansando. E Deus dizia: que dia ruim que eu tive hoje contigo. Porque os melhores dias para Deus são quando eu e você estamos olhando para nós, decepcionados, dizendo: eu achei que era, mas não sou, que podia, mas não posso. Os melhores dias para Deus são os dias em que eu e você temos conclusões sobre o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós estamos aquém, e sendo que achávamos que estávamos além. Esses são os melhores dias para Deus. E aí você disse: eu tive um mês péssimo, porque eu fui provado e reprovado, eu fui tentado e caí. E Deus diz: eu tive um mês ótimo, porque eu mostrei para você que você não é nada do que pensava que era. Então, muito cuidado da sua concepção errônea do que é bom. Porque muitas vezes coisas boas para nós são coisas más e ruins para Deus. E Josué teve que aprender a crescer emocionalmente. E de que maneira se cresce emocionalmente, se não conhecendo o fracasso? Pequenas derrotas que formam verdadeiros guerreiros. Você sabe por que Deus permite que você passe por pequenas derrotas? Para te livrá-las das fatais. E aí, quando você passa por pequenas derrotas, você se insurge contra tudo e todos, você se levanta, você fica irado, você enraivece, mas Deus está te dando um exercício de guerra em casa, guardado, protegido, os anjos ali ao redor dizendo: ó, se cair para esse lado eu seguro, se cair para esse aí você segura, e o Espírito Santo na direção, todo o esquema montado para proteger você, para que quando você chegue realmente lá na peleja, lá na batalha, você se porte como um verdadeiro soldado. Diga: as guerras que tive eram pequenos exercícios de guerra. E você achou que era fatal, e você achou que estava lutando com o próprio Satanás. Vamos lá, experiência do fracasso. Josué capítulo 7, versículo 5. Mandaram 3.000 homens para Ai, e os homens de Ai feriram deles 36, e os perseguiram desde a porta até Sebariam, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças.
E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que com efeito fizestes passar este povo Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Josué tem uma experiência de um pequeno fracasso. Ele perde a batalha, ganha para Jericó, uma cidade grande, Ai, uma cidade pequena. Ele ouve os conselheiros, mas Acã havia pegado uma capa babilônica e algumas moedas e havia escondido debaixo da sua tenda. E Deus havia proibido que alguém pegasse qualquer coisa, porque tudo era do Senhor. E então eles tiveram essa derrota, porque Deus havia treinado Josué espiritualmente. E agora ele estava sendo formado emocionalmente. Ele começa a entender que quando você é mais humano do que espiritual, quando você é mais emocional do que espiritual, você provoca derrotas na sua vida. Josué começa a entender que quando a coisa está dando certo, está dando certo, está dando certo, tem que ficar com os olhões regalados, porque é perigoso. Josué começa a entender e a compreender que não adiantava ele ser eleito, escolhido e ter promessas. Ele não fez as coisas adequadamente. Ele nem sequer orou para ir contra Ai. Chegaram alguns homens e disseram a Josué: não vamos sobrecarregar o povo com a destruição de Ai. Mande para lá uns 3.000 homens apenas, para que destrua a cidade. E morreram 36 e vieram todos. Pastora, mas que perca pequena, 36 homens. Mesmo que se morresse 3.000 diante de milhares e milhares de soldados que havia. Não é a perda, é a derrota. O cristão não pode se ambientar e se acomodar à derrota. Uma coisa é você perder para Deus, porque você sabe que Deus vai restaurar dobrado. Outra coisa é você perder para o diabo, para o inimigo. É diferente. Qualquer derrota que você tenha para o inimigo, seja mínima, é expressiva e traz sobre você uma conotação espiritual de perdedor. As regiões celestiais irão reconhecer-te como um perdedor. E quem perde para Ai continua perdendo se não consertar-se com Deus. O porquê Deus não interviu antes? Porque Deus não é babá de ninguém. Deus respondeu. Você perguntou, meu irmão? Você perguntou para ele? Não, então ele não respondeu porque você não perguntou. Se nós perguntássemos, ele responderia. Se Josué tivesse orado e dito: Deus, eles me aconselham a mandar 3.000 mesmo, eu posso mandar? Deus diria: não, Josué, não faça isso, porque tem pecado no arraial. Mas Josué não orou, ele resolveu confiar nos príncipes, que deu a ele a indicação da guerra. Vai. É Deus do começo ao fim, não é mesmo? É Ele que tem que te dar orientação. Não subestime as pequenas batalhas. São elas que enterram a muitos. Não subestime pequenas batalhas. Você precisa ter gosto por vitória. E não importa se você perdeu para o diabo, pode ser um palito de fósforo, é inadmissível. Você precisa recobrar tudo que o diabo tirou de você. Tudo. Isso é questão de honra para um cristão. O diabo roubou, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o meu Jesus Cristo, ele veio para restituir tudo que o inimigo roubou de mim, porque ele me dá vida e vida em abundância. Diga glória a Deus. Josué aprende a experiência do fracasso. Capítulo 13. O Senhor diz: levanta, santifica o povo, santificai-vos para amanhã. De novo, né?
Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderá suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Josué capítulo 8, versículo 3. Ele faz tudo direitinho. Diga, fazer tudo direitinho. Ele tira Acã, sua família, faz tudo o que Deus mandou. E agora ele aprende uma coisa. Não importa se a batalha é pequena. Não importa se você acha que é uma questão, é com força total. Nunca enfrente uma situação de qualquer maneira. A Bíblia diz assim no capítulo 8, versículo 3. Então Josué levantou-se toda a gente de guerra. Diga, toda a gente de guerra. Para subir contra Ai, escolheu Josué 30.000 homens valorosos. Sendo que no capítulo 7, versículo 4, eles mandaram o quê? 3.000. Agora eles mandam 30.000. O que é interessante é você entender que Josué estava sendo formado emocionalmente. De que maneira? Conheça os seus fracassos e entenda no que você errou, no que você falhou, literalmente, humanamente falando. Ele manda 30.000, versículo 18. Então disse o Senhor a Josué: estende a tua lança que tens na mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Diga glória a Deus. Vá comigo 9, versículo 4. Uma outra experiência com o engano. Lembra que ele foi formado espiritualmente, aprendendo que a santificação leva-nos a passar seco, que a circuncisão leva-nos à festa, que a presença do Senhor leva-nos à conquista. Agora ele aprende com o fracasso, ele tem uma experiência com o fracasso e aprende algumas lições. Agora ele aprende com o engano. Quem nunca em 2014 não esteve equivocado? Tem crente que ele acha que Deus tem que dar para ele uma lâmpada mágica, ou então uma bola de cristal. Nem tudo que você passa na sua vida de ruim você plantou para colher. Você precisa entender que nós estamos no mundo e que Satanás é bom no que faz. Então você precisa considerar essa situação. E que é muito importante você não confiar no que você pensa e não confiar no que você acha. Na questão de dúvida, fique com o pé atrás. E para melhorar um pouquinho a situação, entendeu? Fecha a boca. Fecha a boca. Não sei o que está acontecendo. E aquilo, não estou entendendo, está tudo de cabeça para baixo. Não sei se é demônio, não sei se é Deus, não sei se é anjo. Ó, boca fechada. Porque 100% do que você falar, você vai errar. 100% do que você começar a agir, você vai errar. Por quê? Porque há momentos de falar e de calar-se. Qual é o momento de você ficar quieto? Quando você não sabe o que fala, aí você fica quieto. Em 2014, se você tivesse ficado quietinho, quanto problema você teria evitado? A gente aprende. 9:4. Os gibeonitas chegaram para Josué e disseram assim: nós somos de uma terra distante, de uma terra longínqua, e tal, e nós estamos aqui. Olha o sapato rasgado, olha os pães embolorados, olha, tudo mentira. Eles eram dali dos arrebaldes e estavam querendo a proteção. Aí Josué ficou como? Os príncipes de Israel, olha, vieram de longe, para poder fazer aliança conosco. Por quê? Porque a ordem do Senhor era toda aquela região ser submetida ao extermínio. Mas os gibeonitas
Versículo 4 do capítulo 9. Usaram de astúcia e foram e fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velho, roto e remendado, pães velhos. E assim foi que aconteceu. Versículo de número 8. Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. O diabo, ele é um arqui-inimigo enganador, ele engana com facilidade. Ele olha uma situação, e o que ele usa? Ele usa a sua impressão, a sua lógica, e ele usa o que você pensa, e ele usa o seu coração. Aí está a questão da oração, né, irmãos? Não é verdade? Senhor, eu acho isso, mas não condiz com a tua palavra. Senhor, o que eu queria mesmo era agir, sabe? O que eu queria mesmo era fazer, me posicionar. Mas eu não, está estranho, está incerto, vai contra alguns princípios. Eu estou em dúvida. Aí vem, versículo 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram. Não orou, não pediu conselho para Deus, nada. Foram enganados. E aí, quando você é enganado? E tem aqueles crentes que falam assim, bem que eu, fica quieto, para. Porque tem aqueles espirituais, não? Bem que eu estava sentindo, você estava sentindo, por que você não fez? Por que você fez tudo errado? É ou não é? Errei, fui enganado, não sabia, não orei, não pedi direção, fui agir na força, no braço, na vontade, do jeito que eu queria, da maneira que eu queria, pus muita coisa a perder, fiz muita coisa errada, e agora? Eu tenho que assumir, meu irmão. Qual é o sucesso? Quando você cai no próprio engano, o sucesso que é você assumir o seu erro, pronto. E não achar que foi fulano, foi Beltrano, o outro é culpado, e porque o diabo é culpado, não porque isso, aquilo outro, não porque eu estava muito atarefado, eu estava muito distraído, não, eu errei e pronto, acabou, não tem esse negócio, porque tem gente que fica assim, né, consolador molesto, não, mas é porque você estava muito atarefado, porque você estava muita coisa na sua cabeça, não devia estar com uma coisa só na minha cabeça, agradar a Deus. Por isso que eu errei. Aí você fala, é mesmo, né? Não, para com isso. Versículo de número 27. Josué assume o que fez. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Até o dia de hoje, no lugar em que ele escolhesse. Diga, eu tenho que assumir todos os meus enganos. Ele estava sendo formado espiritualmente. Haveria engano e houve engano e ele caiu. Caiu, vou fazer o quê? Josué capítulo 23, versículo de número 8. Vai lá comigo. Ele prepara o povo para que o povo continue firme. E aqui ele é formado e fala como um pai de família. Ele se torna um líder espiritual, um líder de milícia, um homem experimentado emocionalmente, porque fracassou e foi enganado. Ninguém consegue ser formado emocionalmente sem alguns percalços. Mas os orgulhosos dizem assim, eu errei, eu falhei, porque, aí se fosse alguns crentes de hoje em dia, não escreve isso aí não, não escreve que eu errei não, eu fui enganado por, não, Gibionita, onde você vai ficar minha fama, que jeito que vai ficar minha fama? Não, um homem que acertou tudo, enganado por Gibionita, não, isso aí você tira, joga debaixo do tapete, não. Quem de nós somos formados por Deus sem nos confrontar com engano, com frustração, com falha, com erro? Essa é a questão, reconhecemos que erramos e dizemos assim, eu errei, eu estou errado, eu fiz errado e eu preciso me consertar, eu ainda estou vivo, tem jeito de eu assumir. Ele assumiu o erro dele, ele assumiu que falhou.
E ele diz assim no capítulo 23, do versículo de número 8. O segredo para o povo continuar tendo sucesso. Tem segredo para continuar tendo sucesso? Mas o Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós, ninguém tem podido vos resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tenho falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes o Senhor vosso Deus. Diga glória a Deus. Agora, 23:15. Uma das últimas palavras de Josué, agora como um homem de sucesso, um pai de família. Um dos versículos muito famosos e uma das palavras mais famosas que correu décadas, séculos. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui fala um homem que foi polido, experimentado espiritualmente, emocionalmente e humanamente. Eu quero só para nós já passarmos a uva, quero que você vá comigo em Números capítulo 13. Porque a uva traz uma simbologia. Números capítulo 13. O judeu tem a uva como símbolo de alegria, de festa, de prosperidade. Moisés manda os espias e lá eles encontram um vale de Escol, que um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Números capítulo 13, versículo de número 23. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. A terra era muito fértil. Só que a terra tinha gigantes, tinha desafios. E 10 deles ficaram desanimados. Algumas pessoas querem ser prósperos porque querem que Deus trabalhe do lado de fora. E Deus, ele tem um método de trabalhar que ele começa do lado de dentro. E do lado de dentro, ele vai para o lado de fora. E 10 homens desanimaram o povo. Disseram que a terra era... Irmãos, é questão de lógica. Você acha que uma terra onde era fértil, uma terra onde tudo emanava leite e mel. Tá. Não é que saía leite da terra, não. Era com o melhor, né? Você acha que uma terra dessa era uma terra abandonada e sem dono? Uma terra dessa seria uma terra abandonada e sem dono? Não. Uma terra dessa era uma terra fértil. Uma terra fértil, a melhor terra, teria dono. E os donos não seriam anões, os donos seriam gigantes, para colocar medo nos povos. Seriam os povos maiores, mais fortes, mais hábeis. Não é? Aí os 10 foram e disseram, a terra é boa, é muito boa. Só que lá nós vimos os filhos de Anak. E nós nos parecíamos aos nossos olhos gafanhotos diante dos olhos deles. E aí eles fizeram derreter o coração do povo. E aí o povo já queria voltar para trás, para o Egito. Que jeito, tinha o Mar Vermelho, meu pai. E queria já apedrejar, e queria. Aí a palavra do Senhor diz assim no capítulo 14, versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação. Uma notícia que devia ser boa, uma coisa boa, se tornou naquele dia num pranto, num choro, numa rebelião medonha.
perante toda a congregação de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes em protesto, e falaram a toda a congregação, versículo 7, dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Diga: Deus só pode estar de um lado. Quando você estiver numa situação de impasse, você não sabe se você está certo, se você está errado. A primeira coisa que você tem que perguntar para Deus: Senhor, o Senhor está do meu lado? Eu estou certo? Não é você já? O que Josué disse? Gente, vamos pensar, vamos analisar. O amparo deles retirou-se. Então quer dizer, Deus está do nosso lado. Deus não pode estar de dois lados. Deus está de um lado só, de uma demanda só, de uma situação só. Versículo 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? No ano de 2014, você teve algumas dificuldades para ter fé, como todos nós. Alguns mais do que outros. Mas aí vem e paira uma pergunta: qual foi o dia, no ano de 2013, que o Senhor te abandonou em um momento difícil? No ano de 2015, você vai passar por dias difíceis. E qual foi o dia, no ano de 2014, que você foi esquecido ou desamparado? Se o Senhor não tem te formado espiritualmente, te ensinando regras como: você quer passar seco neste mundo sem embaraço, você quer correr sem ficar com seus pés na lama, santifique. Você quer ter festa, você quer ter alegria no seu coração, então tenha um coração limpo. Você quer ter muralhas desabando diante de você, então tire as sandálias dos teus pés, santifica a sua comunhão comigo. E quando você passar por experiências de frustrações, não se rebele, não se revolte, não fique azedo. Se humilhe e diga: Senhor, eu reconheço o meu erro, eu reconheço a minha falha. Quando você se enganar, vá lá, reconhece, assume o seu erro. E tenha determinações firmes na sua vida. Você serve o Senhor e está fechado com Ele e acabou. Essa uva, ela é abençoada. Não porque ela é abençoada porque ela alimenta, ela é abençoada porque ela traz beleza, ela é abençoada porque é obra das mãos de Deus, a bênção de Deus na terra. Ela não é ungida, ela não é consagrada, ela vai ser útil para nós agora, para que nós entendamos, compreendamos, que no ano de 2015, não vale incredulidade, não vale dúvidas, não pense. Se vier dúvida, incredulidade, não pensa. Se você não sabe o que faz, não faça nada. Não pense, não rotule, não fique condensando nada. Espera em Deus, confia no Senhor. Não tome atitudes precipitadas na sua vida. Ela traz para mim e para você gosto, um ensinamento de que se nós crermos nele e se nós fizermos uso da nossa fé, nós vamos ter ânimo.
E o nosso ânimo fará próspero o nosso caminho. E próspero o nosso caminho, nós seremos pessoas de sucesso. Você sabe qual é o maior sucesso que alguém pode conquistar? Estar bem consigo, estar bem com o próximo, estar bem com Deus. Esse é o maior sucesso.